injúria, calúnia e difamação, né? Eu desconsiderei, né, me baseei no direito de liberdade de imprensa e publiquei uma transcrição onde o capitão e a capitã responsáveis pelo comando, né, do 3º PEPAF de Jaguarão desmentiam uma nota oficial publicada anteriormente no jornal. E isso aconteceu num dia, né, da publicação, e no outro eles cumpriram com a censura deles ali, com a ameaça prévia, né, e foram lá e me prenderam, me colocaram contra a parede, né, me revistaram, me ameaçaram que se eu não parasse com aquelas matérias eu sofreria processos individuais de todos os membros da guarnição, o que eu não acredito, porque eu tenho grandes amigos da brigada, né, eu não tenho nada contra a brigada, respeito a instituição, acho que foi um fato isolado de pessoas, né, específico do comando ali, do Sargento Júlio, porque eu sou um cidadão de bem, né, na cidade, eu faço trabalho social, eu recupero dependente químico, alcoólatra, e eu tenho uma ONG, e eu sempre fiz a minha parte, e eu me senti muito ofendido, humilhado quando eu sofri esse abuso de autoridade, né? E eu não me intimidei, ao contrário, eu segui publicando matérias, né? E isso ocasionou uma rixa, né? Uma rixa pessoal, né? De pessoas isoladas dentro da brigada. Então eu sofro represálias até hoje, né? Veículos meus já foram autuados, multados, recolhidos, né? E eu sei que isso poderia ter sido evitado se tivessem averiguado os fatos e punido os responsáveis, né? Então, ocorreu outro fato lamentável, no meu entender, né? Mesmo as pessoas sendo reincidentes, né? Criminosos reincidentes, eu não acredito na violência, combatendo a violência, né? Eu acredito que pessoas que estão para nos guardar o nosso bem maior, a vida, deveriam defender também a vida, né? E então esse fato isolado no jornal Pampiano acarretou na minha pessoa um certo constrangimento, uma humilhação, e eu não pude ficar calado diante desses fatos aí. Conta pra gente como é que foi. O que desencadeou isso? Que matéria que era? Uma denúncia contra a própria Brigada Militar? Como é que partiu isso? Não, nós como veículo de informação impressa, né, como jornal, nós temos a obrigação de averiguar todos os lados, né, do fato. O fato isolado era de uma batida policial da Balada Segura, né, onde o prefeito Cláudio Martins, de Jaguarão, né, caiu da batida e, segundo um jornalista, Olívio Braga, ele teria se negado a fazer o bafômetro. Nós fomos atrás da assessoria de imprensa da prefeitura, ela se manifestou, fomos atrás da brigada, ela se manifestou, fomos atrás do Olívio Braga, ele deixou nós colocarmos o relato dele, e essa foi a primeira matéria. Fatos novos ocorreram de uma gravação de autoria de um opositor do prefeito, né, em Jaguarão, opositor político, que ele colocava a gravação do capitão e da capitã desmentindo a certidão que eles anteriormente haviam assinado e eu havia publicado no jornal. E eu comuniquei novamente à Brigada Militar, né, que existia esse fato novo, e eles me mandaram um comunicado geral, no caso não só para mim, dirigido a mim, proibindo os meios de comunicação de publicarem sob pena de prisão, alegando injúria, calúnia e difamação. E mesmo assim você publicou? Sim, eu publicaria de novo. Eu não creio ser certo isso, né? A democracia já foi instaurada, já tem baluartes aí como a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, que me asseguram o direito de poder publicar, não, claro, nunca ferindo a idoneidade e uma série de princípios aí que a gente é regido, né, pela
legislação, mas eu não posso deixar de publicar a matéria ocorrida, fato ocorrido, né, enquanto jornal. Sim, mas a partir dessa publicação que eles foram lá no jornal, eram muitos policiais, como é que foi essa abordagem? A abordagem foi cinematográfica. Foram 2 motos, uma caminhonete, 2 carros da Brigada Militar, ostensivamente, assim, né, chegaram derrapando a caminhonete, se reuniram na frente, todos fardados de colete, né, a prova de bala. Um dos subordinados abriu a porta e o capitão entrou, me dando voz de prisão, né, dizendo: Aníbal Ribas, o senhor está preso sob acusação de crime de injúria, calúnia e difamação, tem o direito de ficar calado, vai ser procedido uma revista pessoal, coloque as mãos na parede, né, afaste as pernas. E assim foi durante todo o tempo, com ameaças, né, dizendo que iriam que se eu não parasse de publicar essas matérias, que iriam me processar individualmente, todos, né, os da guarnição. E inclusive o capitão ainda teve, né, em desfavor dele, que ele me ameaçou, dizendo que seria procedido um exame de corpo de delito na Santa Casa de Caridade de Jaguarão, para que todos soubessem que hoje a Brigada Militar de Jaguarão não agrediu o senhor. Ele deu ênfase no hoje, foi bem claro, tá? Nós estávamos entre uns 6 pessoas dentro do jornal, todos ouviram, né? Eu não guardo rancor nenhum, né? No meu entender, o acontecido foi isolado do capitão e da capitã, né, com abuso aí do Júlio, que se encontra preso hoje, porque os outros se mantinham calmos e estavam fazendo o trabalho ali como subordinados, né. Chegou a ser preso, amigo? Sim, eu fui levado no carro, eu pedi um advogado, foi negado no primeiro momento, ele disse que tinha sido bem claro, eles me forçaram a assinar um termo, ou 6 termos circunstanciados, 3 de autoria do capitão, 3 de autoria da capitã, né, onde eu, como autor dos crimes de injúria, calúnia e difamação, assinava assumindo, né, e eu me neguei, e aí veio o advogado, me instruiu que eu assinasse, né, porque senão eu sairia advogado, eu sairia algemado. Foram as palavras do capitão: ou tu assina, eu fui bem claro, ou tu assina ou tu sai algemado. E aí, em conversa em particular com a advogada, ela achou melhor não passar por esse constrangimento, que eu assinasse e que depois nós demonstraríamos que foi um fato de sua pressão, né? E eu assinei e fui no carro dela, perseguido pelos carros dos militares, né, até o hospital, onde foi procedido o exame de corpo de delito e não foi constatada nenhuma agressão, como de fato não houve, né, a não ser na minha moral, na minha personalidade, né, porque eu fiquei abalado, não vou dizer que eu não fiquei, o momento foi muito duro assim para mim, enquanto pessoa, enquanto cidadão,